Boa noite, aqui é a doutora Maria Emília, ginecologista, e a live de hoje é uma live Tira Dúvidas. Eu recebo muitas mensagens todos os dias perguntando os mais diversos assuntos na ginecologia e como eu não dou conta de responder todas, eu resolvi fazer essa live para dar oportunidade para responder o máximo de dúvidas possíveis. Como eu já tinha colocado na postagem da live, eu vou dar prioridade para as dúvidas que eu recebi na caixinha de dúvidas. Então, vamos começar. Ureaplasma ureolítico. Como é a transmissão? Fica na flora da mulher por muito tempo? Então, ureaplasma, ele é uma bactéria que ele pode ser uma comensal da vagina, ou seja, ele pode existir ali na flora vaginal. Em 10% das mulheres não sexualmente ativas têm ureaplasma, em torno de 40% das mulheres sexualmente ativas têm ureaplasma. Como é maior a prevalência dele em mulheres sexualmente ativas, e ele pode causar vaginose bacteriana, que é corrimento, e ele pode causar cervicite, inflamação do colo do útero. E no caso de mulheres que engravidam, o principal problema é no bebê, que ele pode dar pneumonia e sepse neonatal. Então, a gente opta por tratar. O tratamento é feito com antibiótico. E quanto tempo fica na flora da mulher depende, né? Depende de cada caso, depende se foi descoberta num exame de acaso, num exame que a gente coleta uma pesquisa, um PCR de ureaplasma no colo do útero, que pode ser feita uma coleta junto com o HPV e junto com o preventivo e descobre, ou se foi porque teve algum sintoma, então depende de cada mulher, o tempo que vai ficar na flora da vagina. Quem já tratou o NIC3 consegue eliminar o vírus do HPV? Sim, consegue. Geralmente o tratamento que a gente faz para o NIC3 é uma cirurgia do CAFM, ou LIP, ou EZT, que são todos sinônimos, que é uma cirurgia que a gente tira um pedaço do colo do útero que está com a lesão. E a grande maioria das vezes as pessoas conseguem eliminar o vírus após a cirurgia. Coisas que ajudam a eliminar o vírus é melhorar a imunidade, como fazer vacina do HPV, não fumar, diminuir níveis de estresse, fazer atividade física, ter uma alimentação saudável, ter um sono regular. Tudo isso ajuda. Quando a gente fala de cigarro, tabagismo passivo também dificulta a eliminação do vírus do HPV. Então, se a pessoa não fuma, mas ela convive num ambiente que tem outras pessoas que fumam, isso piora a imunidade. Esfregaço apresentando anormalidades epiteliais. O que quer dizer? Então, precisa ver o laudo completo, tá? Só anormalidades epiteliais não tem como saber. Geralmente tem uma sigla junto, LCIL, HCIL, ASCOS, ASCH, e daí eu consigo explicar. Então, aqui tá faltando informação. É correto lavar a vulva só com água, sem nenhum tipo de sabonete? O ideal para lavar a vulva, que é a parte externa da genitália feminina, é usando o sabonete neutro, por exemplo, sabonete neutro granado. O que não se recomenda é usar sabonete íntimo, porque ele pode influenciar no pH da vagina. Câncer de colo de útero é causado pelo vírus do HPV? Sim, câncer de colo de útero é causado pelo vírus do HPV. Lesão por HPV no colo, grávida de 5 semanas, o que fazer? Então, precisa ver qual que é o tipo de lesão que tem no colo do útero. É uma verruga? Se for uma verruga, tem que fazer tratamento, tá? Se for um NIC, que é uma neoplasia intraepitelial cervical, não se faz nada na gestação. Espera e reavalia 90 dias pós-parto. Uma boa parte das vezes a lesão pode desaparecer após o parto, tá? Então tem que ver qual que é o tipo de lesão que tem no colo.
Doutora, o NIC1 advém da detecção do HPV de alto risco e não do HPV de baixo risco, correto? Baixo risco só verruga? Então, o NIC1, que é uma lesão leve, que tem um risco aí de 1% de evoluir para câncer, ela pode ser causada tanto pelo HPV de alto risco quanto pelo HPV de baixo risco, tá? Então, o baixo risco pode dar verruga e pode dar NIC1 também. NIC2 é um câncer? Não. NIC2 é uma sigla que significa neoplasia intraepitelial cervical. É uma lesão que tem potencial de evoluir para câncer. É uma precursora do câncer, mas não é câncer. É uma lesão que ela é tratada e não evolui, tá? Se for corretamente tratada, mas não é câncer. Por que o NIC3 volta? Conheço pessoas que já fizeram 4 LIPs. Então, o que eu falo? Quando a gente faz uma cirurgia ou um tratamento para tratar uma lesão, seja ela NIC1, NIC2 ou NIC3, a gente está tratando a lesão, essa lesão é causada pelo vírus do HPV. A gente não está tratando o vírus do HPV, a gente está tratando a lesão que ele causou. O vírus, se ele vai desaparecer ou não, depende se a lesão foi completamente tratada e depende da imunidade individual de cada um. Quanto melhor for a imunidade da pessoa, maior é a chance de, após o tratamento, ela conseguir eliminar o vírus. A lesão é como se fosse a casinha do HPV, é onde mais tem vírus. Então, quando a gente retira a lesão, a carga viral diminui muito e é o melhor momento para a pessoa conseguir eliminar o vírus, fazendo todo aquele manejo da imunidade, melhorando ao máximo a imunidade, fazendo vacina. Tá? Agora, se a pessoa não eliminou o vírus, esse vírus pode vir a causar novas lesões. Esse caso aqui, falando que a pessoa já fez 4 vezes a cirurgia, não é comum, tá? Eu, particularmente, não conheço ninguém que teve que fazer 4 vezes o LIP, que é essa cirurgia de alta frequência. Então, precisa ver se a lesão foi completamente retirada. Quando a gente faz a cirurgia, nosso objetivo é que as margens venham livres, ou seja, que a lesão seja retirada por completo. Tem que ver se a pessoa tem algum fator de imunossupressão, como, por exemplo, as pessoas HIV positivo ou imunocomprometidas têm um risco maior das lesões voltarem. Então, tem algumas coisas que precisam ser avaliadas. Paciente com fissura tem mais chances de problema em parto normal? Por exemplo, laceração? Então, sim. O que eu recomendo é que faça um bom preparo do períneo. Então, fazer fisioterapia durante a gestação para preparar essa musculatura pélvica diminui o risco de ter uma laceração no trabalho de parto e no parto. Minha mãe deu um NIV3 só na vulva, vai fazer cirurgia. Fica boa mesmo com a cirurgia? Então, NIV3 é uma sigla para neoplasia intraepitelial vulvar. É uma lesão causada... O NIV3 pode ser tanto causado pelo vírus do HPV, quanto pode ser causado por líquen, que é uma outra doença. Então, precisava de mais algumas informações do caso aqui, para saber o que está causando essa lesão, tá? Quando são casos causados pelo vírus do HPV, tem a opção de fazer o laser, que a grande vantagem do laser é que ele destrói a lesão sem precisar fazer uma ressecção, sem fazer a retirada, e isso evita que mutile a paciente, porque dependendo da localização dessa lesão, ou da extensão dela, do tamanho, às vezes a área que precisa ser ressecada na cirurgia é muito extensa e precisa ser ressecada com margens livres, ou seja, não adianta retirar só a lesão, tem que tirar um pouco de borda de tecido saudável para tirar por completo. Qual que é a diferença disso para fazer laser? O laser, ele vai lá e destrói a lesão, sem retirar. Então, vai destruir, essa pele vai regenerar sem lesão, tá? Se for um NIV3 causado por HPV, pode ser feito esse tratamento a laser. Se for um NIV3 que está sendo causado por um líquen, que é uma doença de pele da vulva, que é mais comum em pacientes pós-menopausa, mais idosas, causa uma doença que costuma dar coceira.
nesse caso precisa realmente ser feito cirurgia, não dá para fazer laser, tá? Então precisa ter um pouco mais de informações da história, com a idade da paciente, se tem alguma outra lesão associada para poder definir. Mas a cirurgia resolve o problema se for retirado com margens livres. Óvulos de podofilina 0,3% para lesão NIVA 1. Pode? Esse tratamento não tem nenhuma evidência, tá, para NIVA 1, eu não faço, não vejo nenhum estudo que recomende esse tipo de tratamento. A NIVA 1 é uma neoplasia intraepitelial vaginal grau 1, é tipo como se fosse um NIC, só que não é no colo do útero, é na vagina, tá? E o que pode ser feito para NIVA 1 é laser que destrói a lesão. É possível eliminar o HPV de alto risco após 3 anos de contágio? Tem um tempo exato para eliminar? Então, não tem um tempo exato para eliminar. O que a gente vê é que leva em torno de pelo menos 1 ano para conseguir eliminar, por isso que quando a gente tem uma pesquisa de HPV positiva, não adianta querer ficar repetindo o exame de 6 em 6 meses, porque é um período muito curto para eliminar, então a gente repete uma vez por ano, tá? Mas sim, tem uma chance grande de eliminar. Na verdade, a grande maioria das pessoas que se contaminam com HPV conseguem eliminar o vírus. É uma minoria que a infecção se mantém persistente, e é nessas pessoas que a infecção se mantém persistente é que aumenta o risco de vir causar alguma lesão que seja precursora de câncer. Eu posso fazer a ligadura e a períneo junto? Sim, dá para fazer a ligadura, a laqueadura, que é a esterilização para não ter mais filhos, por via vaginal. Então a gente faz um corte dentro da vagina, faz a cirurgia da laqueadura e no mesmo procedimento pode fazer a perineoplastia, que é uma cirurgia que reconstrói uma medida que a gente chama de corpo perineal, que é uma medida do final ali da entrada da vagina até o começo do ânus, que pode romper durante um trabalho de parto, e daí a gente vai fazer uma reconstrução desses músculos que romperam. Tem uma live que eu explico só sobre perineoplastia para quem quiser saber mais. Eu coloquei Dilmirena no domingo e ainda estou sentindo dores. É normal? Sim, é normal. Após colocar DIU, pode sentir cólicas. Pode acontecer, dependendo, às vezes, de ficar vários dias com sangramento, com pequeno sangramento depois que coloca o Mirena, porque ele é um DIU hormonal e o corpo precisa se adaptar a quantidade de hormônio que ele tem. Como a quantidade de hormônio do DIU, tanto do Calina quanto do Mirena, são muito baixas, às vezes demora um pouquinho mais para parar sangramento, tá? Sempre depois que coloca a DIU, tem que fazer ultrassom transvaginal para confirmar que ele ficou no local certo, tá? É isso que precisa ser feito. Vamos ver aqui. Começar aqui, ver se passou as perguntas que passaram para eu responder. Doutora, lesão de colo de útero com sintomas. Então, a lesão de colo de útero só dá sintomas quando já é algo mais grave, ou uma lesão de alto grau que pode dar um sangramento na relação sexual, ou quando já é um câncer mesmo, que pode dar corrimento e sangramento, tá? Enquanto ela é uma lesão microscópica, que é os NICs, em geral não dá sintomas. Vamos ver aqui, outra dúvida que passou. Assoalho pélvico fraquíssimo, qual o melhor tratamento? Então, aqui precisa examinar o paciente para entender melhor o que está acontecendo. Para fortalecimento do assoalho pélvico se faz fisioterapia, exercícios ajuda bastante. Se tiver associado isso uma ruptura de corpo perineal, que é aquela medida entre o final ali, a fúrcula vulvar, que a gente chama, que é ali na entrada da vagina, o final da entrada da vagina, com o começo do ano, se tiver essa musculatura tiver rota, precisa fazer uma perineoplastia para reconstruir, tá?
precisa ser avaliado algumas outras coisas, como por exemplo a idade da paciente, qual é a história, se é uma mulher que está pré ou pós-menopausa. Então, se ela já passou da menopausa ou está no período do climatério, que são esses anos que precedem, às vezes também tem a questão da atrofia genital envolvida, então do ressecamento da vagina devido à falta de hormônio, onde a gente associa uso de hormônios, associa laser, que melhora a qualidade dessa mucosa da vagina e ajuda a melhorar o tônus também. Então, aqui não tem uma resposta única, depende do caso, precisa avaliar, certo? Vamos ver aqui que chegou mais algumas dúvidas. No caso de uma CAF, qual será a parte retirada, já que a lesão não é vista na colposcopia? Então, a grande maioria das lesões são vistas na colposcopia. Quando é uma lesão que não está vista na colposcopia, tem que olhar bem a vagina para ver se não tem nada na vagina, não tem nada na vulva. Nesses casos, geralmente a pessoa fez um preventivo que deu alterado, por exemplo, uma lesão de alto grau no preventivo, foi para a colposcopia, não viu nada. A colposcopia é um exame que olha o colo do útero com um microscópio, com uma lente de aumento, aplica alguns líquidos para tentar identificar a lesão. E daí vai para o CAF, geralmente a lesão ela está no canal endocervical, que é uma ligação que tem entre o colo do útero e o corpo uterino. E a cirurgia vai retirar essa parte do canal. Isso é mais comum de acontecer em mulheres no período do climatério ou após a menopausa, que devido à falta de hormônio, a diminuição dos hormônios, tem uma área que se chama zona de transformação, que é a transformação do epitélio de revestimento da parte de dentro do útero, que é um epitélio de glândula, para o epitélio escamoso, que é um epitélio que fica na parte de fora do útero, no colo do útero. É ali que fica o HPV. Em mulheres pós-menopausas, essa zona de transformação dele ele acaba entrando para dentro do útero, e daí pode acontecer casos como esse, de ter lesão no preventivo e na colposcopia não tem nada. Colposcopia normal, porém preventivo alterado. Confirmado NIC1 há mais de 2 anos. Aqui nesses casos, se tem onde está a lesão? Aqui nesse caso, então se tem um preventivo alterado, então tá com uma lesão de baixo grau e não tem nada na colposcopia, é o mesmo caso de antes. Tem que olhar bem se não tem nada na vagina e nem na vulva. E daí não tem jeito, vai ter que fazer uma cirurgia de CAF, que vai retirar uma parte do colo do útero para investigar esse canal, que é essa parte interna, tá? Na maioria dos casos de NIC1 persistente, que é esse NIC1 que dura mais de 2 anos, a gente consegue tratar com laser quando a lesão é visível na colposcopia. É uma minoria que precisa ir para a cirurgia porque a lesão não está visível. Eu gosto de explicar que a colposcopia é um exame operador dependente, ou seja, depende muito de quem está fazendo, de quem é o médico que está olhando, porque depende de quem está examinando para ter a capacidade de enxergar as lesões. Deixa eu ver aqui, já passou essa, já passou. Deixa eu ver se... Presença de atipias de significado indeterminado em células escamosas, ascos. Então, o que significa o ascos? O ascos é uma lesão que aparece no preventivo. O patologista, que é o médico que examina a lâmina, ele vê que tem uma célula que não está normal, mas ele não sabe dizer se essa célula não está normal porque tem um HPV, um vírus do HPV que está causando uma lesão, se é uma falta de hormônio, pode acontecer de aparecer ascos após a menopausa pelo ressecamento da vagina, se é um corrimento, existem alguns corrimentos, por exemplo, uma Gardnerella, que é um corrimento vaginal que pode se aparecer como ascos. Então, tem várias coisas que podem dar ascos e não necessariamente lesão. O que a gente faz para definir se tem vírus do HPV ou não é uma pesquisa de HPV, que é um exame que coleta, é parecido com
com o Papa Nicolau, a coleta vai colocar o espéculo no colo do útero, coleta lá do colo do útero, e daí a gente consegue saber se esse asco está relacionado com HPV ou não. Se ele não está relacionado com HPV, geralmente tratando corrimento ou ressecamento vaginal acaba resolvendo o ascos. Quando se tem os dois tipos de HPV, é possível eliminar apenas um dos tipos? Exemplo, eliminar o de baixo grau e persistir o de alto grau? Sim, é possível, tá? A gente vê isso. Inclusive, o HPV de baixo grau, ele é mais fácil de eliminar do que o HPV de alto grau. O HPV que mais tempo demora para eliminar é o HPV 16, que ele é o que tem mais risco, ele aumenta em 400 vezes a chance de câncer de colo de útero. Então, sim, pode acontecer da pessoa eliminar um tipo e não eliminar outro. Deixa eu ver aqui se passou mais alguma dúvida. Bom, era isso que eu queria falar, chegou mais uma dúvida. Doutora, NIC1 persistente, a médica mandou fazer CAF. Teria algum problema depois do procedimento carregar o meu bebê de 7 meses? Ou tem algum repouso? Então, depois da cirurgia do CAF, que é essa cirurgia que a gente tira um pedacinho do colo do útero que está com a lesão, a recomendação, por 40 dias não pode ter relação sexual, ficar... E daí tem, assim, evitar fazer esforço físico, ficar carregando peso. O bebê não tem problema se tu for, tipo, amamentar, não sei se amamenta sentada e tal. Nos primeiros dias eu recomendo evitar fazer esforço físico. Evitar fazer esforço físico não é ficar deitada na cama, é evitar carregar peso, evitar ir na academia, evitar ficar fazendo corrida, evitar ficar lavando a casa, é uma faxina, é algo mais pesado, entendeu? E até porque isso poderia aumentar o sangramento. HPV tem algum sintoma? Então, existem as lesões sintomáticas, que são as verrugas genitais, ou também chamadas dos condilomas, que elas podem ter tanto no homem quanto na mulher, pode ter na vagina, na vulva, que é a parte externa, no colo do útero, no ânus, no pênis, até mesmo na orofaringe pode ter. Então, esses são quando o HPV dá sintomas. E existem as lesões que a gente chama de subclínicas, que são lesões microscópicas que não dão sintomas e que é por isso que a gente faz o preventivo de rotina, que é justamente para identificar essas lesões que são subclínicas e que são as lesões que têm risco sim de evoluir para câncer. Porque as verrugas genitais, elas são doenças sexualmente transmissíveis, mas elas não evoluem para câncer. Elas precisam ser tratadas porque elas são altamente infectantes, então se uma pessoa está com verrugas e tem relação, a chance do parceiro pegar é de 60%, é muito alta, tá? Mas elas não evoluem para câncer. Doutor, o que significa cisto anecoico no ovário? Então, esse é um cisto cheio de água, uma bolinha d'água no ovário. Muitas vezes eles dependem do período menstrual, eles podem ser cistos que desaparecem após uma menstruação. A gente avalia dependendo do tamanho do cisto, na grande maioria das vezes os cistos anecoicos não precisa ser feito cirurgia. Claro que tem que ver o tamanho, se não tem nenhum septo, não tem mais nada, né? Não tem parte sólida dentro. Mas se for só um cisto anecoico, que é uma bolinha d'água, dá para repetir o exame ali uns 3 meses pós-menstruação, se for um cisto pequeno, e muitas vezes ele desaparece sozinho, tá? Então era isso que eu queria falar. Essa live vai ficar salva. Quero agradecer para quem esteve aqui, assistiu a live, para quem mandou